Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolsa linda, maravilhosa, super classuda, né? Bem elegante. E eu espero muito que vocês gostem dessa aula, tá bom? Se você gostar, não esquece, deixa o seu like, é muito importante pra mim. Já te inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também deixa o seu comentário. Se quiser, pode sim compartilhar para mais amigas e amigos aí conhecerem os nossos trabalhos aqui do canal. E aí vocês vão ter a opção também de estar nos ajudando, né, assistindo um ou dois anúncios que surgirem para vocês durante a apresentação deste vídeo. É a única forma pela qual a gente consegue algum retorno financeiro, em contrapartida com o tempo, né, o carinho, o cuidado que eu trago aqui com as aulas para vocês, tá? Os materiais que nós vamos precisar é do fio náutico na cor preta e na cor branca. Esses que eu tenho aqui, ó, é até da Rasteixo, tá? Essa marca que eu gosto muito de utilizar. Esse aqui, ele é de 3 milímetros, tá? Só que eu utilizei para fazer outro trabalho e sobrou esse tanto aqui, que tem aproximadamente 450 gramas, 430 gramas do preto e do branco. Lembrando que o preto a gente vai acabar utilizando um pouquinho mais, porque tem o fundo da bolsa que a gente faz na cor preta. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo certinho a quantidade de material que eu utilizei de cada cor. Além do fio, nós vamos utilizar também o fecho da vovó. Esse fecho aqui é maravilhoso, é da Bags Acessórios, tá? É só, se você quiser ter acesso, é só vir aqui no link na bio, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra você entrar em contato com a Bags Acessórios e adquirir esse fecho maravilhoso. É um fecho da vovó de metal, ele é no ouro velho. E tem aqui, ó, os furinhos, tá? Que facilita muito a gente tá costurando pra fazer o acabamento, né? Da bolsa no fecho, tá? E também ele tem essas alças que a gente vai fazer, produzir uma alça, pode colocar alça de couro, qualquer outro material, logicamente, mas a gente vai produzir no próprio crochê. Bom, e a agulha que eu gosto de utilizar para essa espessura de fio é a 4,5 milímetros, tá? Mas fica super a critério também, se você quiser, por exemplo, mudar a espessura do fio, fazer o de 4 milímetros, 4,5, dá pra fazer. Se quiser fazer com fio mais fino, também dá pra fazer. Eu vou estar passando pra vocês no decorrer da aula a medida, tá? Pra gente poder se basear e dar certo com o ponto fantasia e também dar certo com a medida do fundo, pra dar certo com o fecho da bolsa, com o fecho da vovó. Então, para tudo bater certinho, eu vou estar passando as medidas para vocês. Então, vocês podem se adaptar, caso vocês queiram mudar a espessura do fio. Mas eu aconselho, meu conselho de sempre é, procure o mais aproximado da aula, porque vocês vão ter menos trabalho para fazer essas adaptações, tá bem? Mas sim, se quiser mudar, recontar os pontos, dá para fazer tranquilamente. Bem, pessoal, e toda a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de deixar já escrito para vocês a lista de materiais, para não perder muito tempo aqui, tá? Eu mostro só alguns detalhes, mas na lista aqui, na descrição do vídeo, tem tudo certinho explicado para vocês. Quantidade de fio que eu utilizei, também todos os medida, tudo certinho, tá? O link dos fornecedores também, tudo escrito para vocês, beleza? Outra coisa, o fundo da bolsa, eu produzo ela na cor preta, tá? Vocês viram aí que o fecho, ele tem um pretinho aqui, né? Então, eu prefiro usar o fundo na cor preta para combinar e também porque cor preta demora mais para sujar. Então, a bolsa é produzida em duas cores, preto e branco. Porém, eu vou fazer o fundo na cor preta, mas vou ensinar na cor branca para poder facilitar a visualização de vocês, tá? Então, eu vou produzir o fundo na cor branca para poder facilitar a visão de vocês. Mas depois de produzir o fundo, né, completo, eu trago na cor preta para mostrar como ficou, tá bom? Então, o que nós vamos estar fazendo, ó, é uma laçadinha inicial, dessa forma aqui. Fazer a laçadinha inicial, e aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas. Nós vamos precisar de 11 pontos, ou seja, 11 correntes para base, mais uma para dar altura. Ou seja, 12 correntes iniciais. Lembrando que essa última, né, a 12ª, é só para dar altura, tá? Pra gente voltar tecendo os nossos pontos. Aí, você faz levemente folgada, não faz muita coxada, tá? Pra não dificultar a próxima carreira. Deixa eu ver se eu já fiz aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, certinho, né? Então, eu pulo essa última correntinha aqui, entro nessa, ó, na penúltima. Atrás da corrente, aqui é a parte de trás, e aqui é a parte da frente, tá? Então, a parte de trás tem esse altinho, é nele que a gente vai entrar, ó. Introduzir a agulha pra poder fazer o ponto. Pega lá o fio e faz o ponto, tá? Então, pulei uma corrente, na segunda entrei atrás dela e fiz um ponto baixo.
Na próxima corrente, você faz a mesma coisa, vai lá atrás dela, pega o fio e faz o ponto baixo. Ó, na próxima, você entra, pega o fio e faz o ponto baixo. Então, aqui, ó, é a parte da frente da corrente, aqui é a parte de trás que a gente tá tecendo os pontos, certo? Então, a gente vai fazer toda a nosso cordão de correntinhas, nós vamos preencher todinho de pontos baixos, tá? Teremos aqui, ao final dessa carreira, um total de 11 pontos baixos. Bom, e ao finalzinho aqui da carreira, eu vou fazer na última corrente o ponto. E vamos ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos, tá? Vou até medir pra vocês terem uma noção de que tamanho, né, fica esses 11 pontos. Que aí você pode adaptar pra fazer na mesma medida. Se você estiver fazendo com um fio mais fino que esse, provavelmente vai precisar de mais correntes iniciais pra chegar à mesma medida, né? E se por acaso você tiver escolhido fazer com um fio um pouquinho mais grosso, provavelmente menos correntes já chega nessa medida de aproximadamente 9 centímetros, ok? Então, vamos fazer. Agora, a gente vai passar para a segunda carreira. Nós vamos subir uma corrente para dar altura. Aqui, vamos virar o nosso trabalho para a esquerda. E agora, a gente vai voltar tecendo pontos, tá? Para cada uma, ó, das correntinhas aqui que tá em cima do ponto, a gente tece aqui, ó, um ponto. Então, um aqui, no próximo, segundo, e aí a gente segue o terceiro, quarto, até a gente finalizar nossa carreira com 11 pontos novamente. Aí, quando você estiver chegando ao final, esse aqui é o último ponto, tá? Não pula ele sem fazer, senão vai dar erro. Mas qualquer coisa, você confere se tem a mesma quantidade aqui, ó, de pontos, igual tinha na carreira anterior, certo? Faz uma corrente para dar altura, vira o seu trabalho novamente, e aí vem aqui no próximo ponto, no primeiro da base, e vai voltar tecendo pontos novamente. Então, a gente tá iniciando pelo fundo da bolsa, né, como eu já falei no início, e essa base, ela é retangular, é só carreiras de vai e volta, com 11 pontos cada carreira, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo, estou na terceira carreira, finalizando ela, faço a corrente para dar altura, viro o trabalho, passo para a próxima, que é a quarta, e assim eu sigo fazendo, até eu vou completar 30 carreiras aqui no meu caso, tá bom? Então, eu vou fazer essas 30 carreiras, aí eu retorno para explicar melhor para vocês. Bem, meus amores, já completei aqui as minhas 30 carreiras e fiz no preto, conforme eu expliquei para vocês, né? Porque o fundo da bolsa é em preto mesmo, e eu vou medir aqui para vocês, ó, quanto dá aproximadamente as nossas 30 carreiras, tá? 27 centímetros. Então, a gente tem aproximadamente 27,5, certo? Então, você tem que ter aí a quantidade de carreiras que você fizer, tem que dar aproximadamente essa medida de 27 centímetros por 9, tá? Que foi aqui os 11 pontos, certo? Quando eu chegar nesse ponto aqui, como eu, Daniela, não gosto de fundo da bolsa assim, ó, molão lá, você bota as coisas, ele fica assim, eu gosto dele ficar bem retinho, bem estruturadinho. Eu gosto de estruturar o fundo da bolsa. Quem me acompanha no canal já sabe que eu faço isso em praticamente todas as minhas bolsas. Então, o que que eu faço? Eu pego a tela de estruturar, também da Bags Acessórios. É uma tela que vem bem grande, que eu já cortei o tamanho do fundo da bolsa, tá? Referente ao fundo da bolsa. Mas ela vem bem grande, dá pra fazer vários fundos de bolsa, né? Claro, dependendo do tamanho da bolsa e de quais bolsas você for fazer. Mas dá pra aproveitar para muitas bolsas. Então, ela é uma medida de 50 centímetros por 33. Uma tela bem grande, eu tirei apenas essa medida aqui, que foi de 9 por 27. Um pouquinho menos que 27, porque tem que estar, ó, mais ou menos isso aqui, tá bom? Aí, nos cantinhos eu já cortei aqui, ó, aqui, todos os 4 cantinhos, só pra facilitar na hora da costura. Então, nesse momento, eu corto a tela, só que eu vou ensinar pra vocês como fazer a carreira de acabamento. E após fazer a carreira de acabamento, aí sim eu vou costurar a tela aqui no fundo da bolsa, certo? Então, como nós fizemos aqui, ó, 30 carreiras, terminamos aqui, ó, certo? Vou até contar com vocês, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 carreiras, tá? Só pra conferir mesmo. Então, fizemos essas 30 carreiras, agora a gente vai subir uma corrente para dar altura. E ao invés de virar o trabalho para voltar à próxima carreira, o que nós vamos fazer é uma carreira de acabamento aqui, ó, ao redor do fundo da bolsa, tá? Para depois subirmos as paredes
da bolsa. E aí, essa carreira de acabamento é só de ponto baixo. Se você fez, como eu, 30 carreiras, você vai ter 30 pontos baixos aqui, porque é um ponto para cada carreira. Vocês podem notar aqui, ó, que tem um alto, um baixo, um alto, um baixo. Ou seja, em cada um deles, um ponto, tá? Então, no primeiro eu venho aqui, ó. Vamos ver aqui. No primeiro, bem aqui, após fazer aqui a correntinha para dar altura, eu venho e faço um ponto, certo? Vou botar aí pra focar direitinho. Aí, o próximo é aqui, ó, nesse altinho, eu venho aqui e teço o próximo ponto. Próximo é no baixinho, ó. Venho aqui. Aqui no baixinho, você pode notar que já tem um buraquinho. Se você entrar aqui, ele vai aumentar esse buraquinho. Então, eu gosto de pegar uma perninha aqui em cima e outra mais em cima um pouquinho, e aí embaixo fica uma tampando aquele buraquinho, tá? É só um detalhe de acabamento. No próximo é aqui, você entra e faz o ponto. No próximo é no baixo, onde eu pego aqui as duas perninhas de cima e faço o ponto baixo. No próximo é o alto, onde eu entro aqui, ó. Tá? E sigo fazendo os meus pontos. Um no baixo, um no alto. Lembrando que no baixo eu pego só duas perninhas para poder deixar um acabamento mais bonito e não ficar tão cheio de buraquinhos, tá? Então, eu sigo fazendo dessa forma. Um no alto, no baixo, um no alto, no baixo, até eu finalizar, chegar aqui no meu cantinho, onde eu vou retornar aqui com vocês. Bom, aqui eu cheguei ao final, fiz os meus 30 pontos, porque no meu caso eu tenho 30 carreiras, tá? E aqui, quando eu tiver feito o último ponto, ó, aí a gente vai ter que passar para esse outro lado, onde a gente vai fazer 11 pontos, porque temos 11 pontos aqui em cada carreira, lembra? Então, o que acontece? Antes de passar, você vai fazer mais um pontinho que é pro canto, tá? Mais um pontinho aqui, que é o ponto do cantinho. Aí, sim, você vem aqui no primeiro, daqui desse lado, ó, e vai fazer em cada um deles um ponto. Ou seja, a gente tem aqui 11 pontos, vamos ter ao final também 11 pontos, né? Então, vamos fazer todos eles aqui em cada um deles. Esse aqui é o momento onde a gente tá passando pelaquela correntinha inicial, a perninha inicial aqui, tá? Então, estamos passando pela perninha inicial, né, pela corrente. E aqui, se você não tiver feito ela muito acochada, você não vai ter dificuldade de entrar aqui, tá? Pra pegar aqui as duas perninhas do fio e ter seus pontos. Agora, se você não tiver ouvido o meu conselho, né, vai ter uma dificuldade de entrar aqui pra ter seus pontos. Por isso que eu falo, a correntinha inicial é levemente folgada, nem muito acochada, nem folgada demais, né? Mas levemente folgada para poder facilitar as outras carreiras, assim como essa que estamos fazendo agora. Então, já estou aqui ao final, ó, penúltimo, que eu entrei errado. Ó, o penúltimo e o último ponto aqui da carreira. Confere se você quiser, se tem os 11 pontos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, isso mesmo. 11 pontos, agora, assim como eu repeti nesse cantinho, eu vou repetir aqui também. Fiz o último ponto desse lado, farei um pro canto e depois começo o primeiro para esse lado, tá? Então, vou fazer mais um que é pro canto. E agora, o primeiro desse lado. Aí, aqui a gente tem o lugar do primeiro, ó. É um pouco mais embaixo, tá? É aqui, ó. Aí, você vem e faz o primeiro ponto. Aqui, eu já vou arrematar essa perninha inicial por dentro desses pontos, já para adiantar. E assim como a gente fez na outra carreira, na realidade, no outro lado aqui, a gente fará nesse lado também. Um ponto no alto, um no baixo. Um no alto, um no baixo, um no alto, um no baixo. E assim a gente vai seguindo até completarmos a carreira, onde a gente vai ter novamente 30 pontos desse outro lado, tá? Aqui. Chegando aqui, você faz mais um ponto pro canto para poder passar para esse lado aqui e fazer os 11 pontos aqui no meu caso, certinho? Foi aqui que a gente iniciou, a gente iniciou aqui, já fizemos aqui e aqui, vamos finalizar essa parte aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, não esquecendo de fazer o ponto do cantinho, tá? Além do ponto último desse, começar o primeiro desse lado. Então, pessoal, aqui estou chegando ao final. Então, eu já fiz aqui, ó, o último ponto desse lado e a gente começou o primeiro desse, não falta o ponto do cantinho, tá? E quando a gente começou, já foi o primeiro desse lado. Agora, que eu fiz, ó, farei aqui o último desse outro ladinho, esse aqui. Falta agora o último ponto, que é o do cantinho. Só que esse eu não farei porque vai ser o lugar da emenda e vai simular o ponto do cantinho, tá bom? Então, aqui a gente para, vou pegar aqui a tela novamente, eu vou virar pro lado do avesso. Ó, e aí, você vai ver que a tela tá levemente menor do que o fundo da bolsa.
Por isso que eu gosto de tirar, né? Aprendi a tirar, isso bem recente. Aprendi a tirar logo antes de fazer essa carreira de acabamento ao redor, porque aí fica mais legal aqui a tela. Aí a tela, ela precisa ser costurada, ó, aqui dá pra vocês verem, sim, né? Tem que ser costurada um pouco abaixo dessas duas perninhas aqui, ó, do ponto, tá? Então, essas partes de cima aqui do ponto não pode ser costurada na tela. A tela não pode prender essa parte do ponto. Em nenhum dos lados, ó. Por isso que tem que ficar mais ou menos assim. Tá? Eu sei que fica difícil de vocês verem no preto, mas é como eu falei, né, gente? Precisa ser no preto. Mas estou clareando o máximo possível para vocês conseguirem ver, tá bom? E aí, o que eu vou fazer é isso, eu vou costurar a tela e vou colocar as bailarinas. Essa costura da tela é bem simples, já mostrei em diversos vídeos aqui do canal. Sei que quem me acompanha já viu um ou dois vídeos, já com certeza já viu como eu faço, já aprendeu. Se você não se interessa em colocar a tela, é só você pular mais pra frente o vídeo, tá bom? Aí, pessoal, você vai pegar a tela, vai posicionar aqui, ó, essa perninha aqui, que foi a que a gente arrematou inicial, você já pode colar aqui, tá? Com fogo mesmo, né? Pra colar. E aí, fica arrematadinho, tá? Aí, você pega aqui com a ajuda de alguns clipes, se tiver. Se não tiver, não tem problema, tá? Só pra aprender aqui, ó, no lugar certinho, porque aí, quando você for costurando, não vai ter dificuldade, tá bom? Tenho sempre esses clipes aqui por perto, é bem baratinho. A gente compra em armarinho mesmo. E aí, você prende aqui, ó. Facilita muito pra não sair do lugar enquanto vai sendo feita a costura. Aí, eu coloco 4 perninhas de fio aqui na agulha, tá? Coloquei bem pouquinho só pra mostrar pra vocês, mas normalmente eu boto bem grande pra poder costurar tudo de uma vez só. E aí, eu vou mostrar aqui, dar uma pinceladinha de como é que é o processo da costura. É bem simples, fácil e rápido, tá? Então, você vai entrar primeiro, ó, entra na bolsa aqui um pouquinho antes pra poder prender o nozinho, tá? Aí, você vai fazer o seguinte, na hora dessa costura, o que você tem que ter atenção é pra não prender esses pontinhos aqui da parte de cima, tá? Dessa última carreira. Então, a gente não pode prender isso aqui, ó. Tem que ter muito cuidado pra não prender. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na tela e no fundo da bolsa. Puxa aí o fio, pula 1 ou 2 pontos, aí entra aqui no próximo, mais pra frente, tela e bolsa. Pula 2 pontos, ou 1, vai novamente. Pula 1 ou 2, tela e bolsa, tá? E aí, você vai prendendo, ó, costurando, e com muita atenção, pra você não prender aqui nessa parte de cima daqui dos pontos, porque a gente vai precisar deles na próxima carreira, tá? Aí, você organiza, ó, pra que não fique tão pertinho assim, tem que ficar mais ou menos assim, ó. Tá? E aí, você vai costurando. Aqui nos cantinhos eu não pulo ponto, eu vou só reforçando mesmo um em cada um pra poder ficar mais forte. E sigo fazendo, tá? É uma costura bem rapidinha, gente, faz muito rápida mesmo. Quando você pega o jeito na coisa, faz rapidinho. E eu acho que super compensa, né? Porque vai ficar bem estruturado o fundo da bolsa, tá? Então, eu vou finalizar e já retorno. Então, amores, aqui eu já costurei direitinho, ó, até troquei de cor. Às vezes eu aproveito, né, restinho de fios que tá na agulha de outros projetos que eu costurei, pra poder, né, usar eles também. E aí, porque como vai ter forro, não tem problema se a gente, né, colocar qualquer cor de linha aqui, tá? O importante é que fique costuradinho, ó, já tá bem mais firme o fundo da bolsa. Certo? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês é que eu fui costurando, imagina que eu cheguei aqui, dou um nozinho aqui, ó, igual o nozinho que eu dei agora, dei um nozinho pra prender e voltei a costurar. Costurei, mas aqui deu outro nozinho. Aí, costurei outro nozinho. Por quê? Porque eu gosto que fique segura a costura, tá? Pra evitar de que, no decorrer, né, do uso da bolsa, ela quebre em algum lugar. Se isso acontecer, pelo menos não vai descosturar o fundo todo. Ele vai ficar bem preso, porque tem esses nozinhos prendendo aqui e acolá. Certinho? Então, é uma diquinha que eu deixo pra vocês, que eu faço bastante, isso ajuda a deixar ainda mais, né, de qualidade o nosso trabalho, tá bom? E agora é o momento que eu vou colocar as bailarinas, mas assim, fica super a critério, se você não quiser colocar bailarinas, você não precisa. Vou estar colocando essa aqui, que ela é 12 milímetros, tá? Ela é da Bags Acessórios também, tem a de 15 e tem a de 12. Eu decidi colocar essa de 12. É só você posicionar, ela tem as perninhas bem maleável, ó. Dobra facilmente, a gente consegue dobrar, tá bom? Sem muito, né, sem muita dificuldade, tá? Então, é só... E as perninhas são grandes, né? Isso ajuda muito também pra gente poder colocar aqui dentro, ó. E ela aparecer aqui do outro lado, certo?
Aí é só você abrir aqui, ó, com a própria mão eu consigo abrir, se quiser usar um material, né, ou qualquer outra ferramenta também pode, tá bom? Então, é só posicionar onde você deseja, colocar certinho. Se quiser colocar antes da tela, pode, se quiser colocar depois da tela também pode, tá? Tanto faz, na verdade. Então, é só colocar certinho. Aqui, como eu vou colocar uma bem no meio, então eu tenho que medir mais ou menos aqui onde é o meio da bolsa. Pode medir com fita métrica também. Confere se tá no meio e coloca aí a tela, a bailarina, né, bem no meio da bolsa, tá? Então, eu vou terminar de finalizar aqui, colocar todas elas e eu retorno pra gente voltar pro crochê, tá? Agora, com as bailarinas colocadinhas, a gente vai começar a subir o ponto fantasia da nossa bolsa, tá? Vamos fazer a primeira carreira e a partir da segunda em diante a gente já começa a fazer o ponto fantasia. Só que antes disso, eu vou voltar aqui pra explicar pra vocês logo agora, pra que a gente possa entender melhor como funciona, tá bom? Primeira coisa, você fez aqui quantas carreiras? No meu caso, a gente fez um total de 30 carreiras. Lembrando que cada carreira a gente tem 11 pontos, tá? Então, você vai contar na sua, assim como eu vou contar na minha aqui, e ver quantos pontos a gente vai ter aqui ao redor de toda a peça. É preciso a gente saber quantos pontos nós temos, para que a gente possa adaptar de acordo com o ponto fantasia da bolsa, do desenho da bolsa. Então, se temos aqui 30 carreiras que a gente fez, né, no comprimento, então vai ser 30 pontos que a gente fez aqui também, certo? Aqui. E 30 desse outro lado. Já dá 60 pontos. Aí, você fez 11 aqui e 11 aqui, dá 22. Então, 60 com 22, 82. E aí, você fez mais um ponto aqui pro canto, mais um aqui e mais um aqui. Então, mais 4, 82 mais 4, 86 pontos. Depois que você somar, né, ao redor de toda a peça e ver quantos pontos você tem, no meu caso, temos 86 pontos. Quando você somar, que encontrar essa quantidade, você vai dividir por 4. Por quê, Dani? Porque o ponto fantasia da nossa bolsa é múltiplo de 4. Ou seja, ele é feito de 4 em 4 pontos, certo? Então, quando você dividir, no meu caso aqui, 86 dividido por 4, não dá um número fechado, dá 21, alguma coisa aí, né? E tem que dar ou 21, ou 22, ou 23, ou 24, tá? Tipo assim, não precisa, não importa o número que dê, o importante é que não possa ter vírgula, certo? Então, pra que o meu dê certo, eu preciso acrescentar 2 pontinhos, porque eu colocando 88 dividido por 4 dá 22. Aí já não é número com vírgula, não é número quebrado, é um número inteiro. Aí sim, isso confirma que vai dar certo o ponto fantasia. Certinho? Então, você vai fazer a mesma coisa aí no seu. Se você tiver alterado qualquer outra coisa e tiver qualquer outra quantidade de pontos aqui ao redor do fundo, é só dividir por 4. Se der um número com vírgula, quer dizer que não vai dar certo o ponto fantasia, você vai ter que acrescentar 1, 2 pontos para poder dar certo o ponto fantasia. E aí, esses pontos que a gente vai acrescentar aqui, no meu caso aqui são 2, nós vamos acrescentar aqui nessa primeira carreira que vamos fazer agora, que é a primeira da subida da bolsa. Então, toda essa primeira carreira da subida da bolsa, como eu falei pra vocês, eu vou precisar acrescentar 2 pontos, então eu vou fazer ela ponto sobre ponto, só em em 2 lugares eu vou acrescentar um aumento, tá? Então, eu posso fazer um aumento aqui e o aqui, já dá 2 a mais, já resolve minha questão aqui pra dar certo o ponto fantasia. E assim você vai adaptar no seu, de acordo com o que você precisa, tá bom? Então, ela é toda no ponto baixo, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço a emenda pra começar a primeira carreira da subida, tá bom? Então, aqui, ó, a gente fez o último ponto desse lado, mas não fizemos ainda do cantinho, porque o do cantinho vai ser bem no lugar da emenda que vai simular ele, tá? E esse é o primeiro desse outro lado aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir atrás do primeiro, tá? Do primeiro ponto. Esse aqui foi a corrente para dar altura, esse é o primeiro ponto. Então, vem atrás do primeiro, pega essa laçadinha e passa aqui pra trás. Passou, agora você vai vir no último ponto, ó. O último desse lado, tá? Vai vir no último, vai pegar a perninha de trás dele e a que tá mais atrás um pouquinho, ó. 2 perninhas de fio, tá? Pra que fique mais forte, mais seguro. Feito isso, coloca a agulha dentro da laçadinha, ajusta pra não ficar folgado. E aqui você vai pegar o fio, ó, e passar aqui por baixo disso aqui tudo, ó, e trazer aqui pra frente. Traz aí assim, ó, meio que rodando, não força muito o punho, tá? Aí, você sobe a altura aqui do ponto
e pega o fio e faz o primeiro ponto da nossa carreira de subida da bolsa. Agora, a gente fez o primeiro ponto aqui, ó, no último desse lado. Agora, a gente vai fazer o ponto do cantinho, que foi bem onde ficou aqui a emenda. Aí, você vai pegar aqui, ó, uma perninha aqui, tá vendo, ó, do fio que foi lá pra trás, pega a primeira perninha e uma lá atrás, ó. Tá? A gente tá fazendo o ponto bem no lugar do cantinho. Aí, você vem, ó, sobe o fio pra fazer a altura do ponto e faz o ponto baixo. Já fizemos 2 pontos. Aí, aqui, agora a gente vai seguir para esse outro lado. Sempre nós vamos fazer essa carreira pegando somente a perninha de trás, as duas de trás, tá? Então, essa da frente vai ficar sem utilizar, que é para dar uma diferença entre o fundo e a subida da bolsa. Então, aqui, ó, o próximo ponto é esse, você vai pegar a perninha de trás dele aqui, tá? E a perninha de trás que tá mais aqui um pouquinho, ó. Certo? Aí, pega o fio, sobe e faz o ponto. Próximo ponto, a mesma coisa. Ao invés de você entrar aqui, ó, pega nas duas perninhas, você vai pegar essa de trás e a mais atrás um pouquinho. Já entra assim, cavando, que eu acho que facilita mais, tá bom? Aí, pega o fio e faz o ponto. E assim, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto, até a gente finalizar a carreira. Se no seu caso, você já tiver aí a quantidade exata do ponto fantasia, né, que dá múltiplos de 4, não precisa acrescentar. No meu caso, como eu expliquei pra vocês, eu vou acrescentar um ponto aqui a mais e um ponto aqui a mais. O restante é ponto sobre ponto, até chegar aqui onde a gente começou a nossa carreirinha.